O curso de Introdução ao Empreendedorismo é uma das ações que beneficiam a rede de mulheres indígenas, filhas da ancestralidade. Trata-se de um projeto de rede de fortalecimento e empoderamento das mulheres indígenas da Bahia, dando visibilidade às agendas e às organizações políticas dessas mulheres, fortalecendo seus grupos e coletivos nos territórios e no movimento indígena. O curso é, então, consequência do termo de fomento número 014/2022, firmado entre a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, SJDH, e o Instituto de Desenvolvimento Social e Agrário do Semiárido IDESA, a partir da destinação da Emenda de Transferência Especial Impositiva e Individual à LOA 2022, número 27510006/2022, MA 30. Estado da Bahia, do deputado federal Valdenor Pereira. A parceria Objetivo Desenvolvimento de ações que visem o empoderamento econômico, social e psicológico de mulheres indígenas, de modo que conquistem sua autonomia, cessem as diversas formas de violência e, com isso, assegurem o protagonismo nas atividades produtivas que desenvolvem em suas comunidades. Olá, eu sou Thalita Lima, educadora financeira, e esse é o primeiro de 3 vídeos em que nós vamos resumir os conteúdos vistos no nosso curso Introdução ao Empreendedorismo. Nosso primeiro tópico foi Educação Financeira Básica, onde nós entendemos que é muito importante organizar as finanças pessoais antes de pensar em organizar a empresa ou até mesmo de abrir um negócio. Mas você viu que se você já tem um negócio, não tem problema nenhum iniciar essa organização agora. Bem, antes de tudo, eu quero trazer uma frase que eu trouxe no nosso material didático, que é da escritora Aurita Tabajara, em que ela fala: escrevo para incentivar outras mulheres indígenas a contarem suas próprias histórias. Chega de não indígenas dizerem o que acham de nós. Nossa existência precisa ser registrada, lida e contada por nós mesmos. Acredito que nós, mulheres indígenas, temos a necessidade de crescer, tanto dentro e fora da aldeia. Bem, então que esse curso tenha sido, seja e continue sendo uma forma de vocês, mulheres indígenas, contarem suas próprias histórias, que vocês possam escrever ou reescrever a história de vocês. Vamos lá, então? Começamos falando das despesas fixas. Entender quais são as suas despesas fixas vai te ajudar muito. Não só entender, mas também listar. Disponibilizei para vocês uma planilha, tá lá no Drive do curso. Inclusive, todo o material, as aulas gravadas, vocês conseguem acessar lá no Drive do curso Introdução ao Empreendedorismo. Bem, então, identificar quais são as despesas fixas é muito importante. Energia elétrica, água, internet, mercado são gastos fixos, apesar dos valores pagos muitas vezes não serem. Mas o que define, então, gastos fixos? São aqueles gastos que você precisa pagar todos os meses, ou seja, as contas que vocês precisam pagar todos os meses. Os gastos variáveis são aqueles que você tem esporadicamente ou que você escolhe ter sempre. Então, por exemplo, um gasto com um curso que vai durar 3 meses é um gasto variável. Por quê? Dentro de 3 meses esse curso termina. O gasto com cartão de crédito é um gasto variável, porque não deveria ser algo fixo, né, nas nossas contas, apesar que hoje em dia a gente usa o cartão de crédito como um meio de pagamento e a gente vai ver melhor isso mais para frente. Bom, além dos nossos gastos, das nossas despesas, há as entradas. Quem trabalha CLT ou quem é MEI, mas tem um contrato fixo ou que é autônoma e possui também um contrato fixo, tem entradas fixas de dinheiro. Esse valor também precisa ser anotado. As entradas variáveis são aquelas que você recebe de trabalhos que você executa não
não sempre, trabalhos que você faz de tempos em tempos, ou até que você faz sempre, mas que você nem sempre recebe no momento que você faz um trabalho. Então, se você é confeiteira, se você é empreendedora, as suas entradas serão variáveis. Porque, por exemplo, no mês que você vende 10 bolos, a sua entrada vai ser um valor. No mês que você vender 20 bolos, a sua entrada será outro valor. Então, quem empreende tem entradas normalmente variáveis, a não ser que tenha um contrato com alguma empresa parceira. Existem os gastos fixos e variáveis da nossa casa e os gastos fixos pessoais. Eu gosto de trazer essa divisão porque, caso você, mulher, divida a casa com outras pessoas, você consegue dividir melhor as contas que talvez serão divididas entre as pessoas da sua família e as contas que são só da sua responsabilidade. Tudo isso está lá na nossa planilha e na nossa aula tem um vídeo mostrando passo a passo dessa planilha também, como eu já falei no link lá no Drive. Para além disso, eu coloquei uma aba lá na planilha de cartões de crédito. Para as pessoas, principalmente, que têm um pouco mais de dificuldade para ter esse controle, nessa aba você vai descrever todas as compras que você fez no cartão de crédito, em quantas parcelas. Dessa forma, você vai ter um controle, uma visão anual do seu cartão. Pode te ajudar, inclusive, para futuras compras, porque você começa a entender a partir de que mês você vai ter um valor disponível para fazer uma outra compra, tá bom? Então, utilize. Depois eu trouxe para vocês as nossas melhores amigas das finanças pessoais, que são as listas. Listar é o mais importante quando a gente está identificando dados das nossas finanças pessoais. Mas listar o quê? Primeiro eu falei sobre itens da casa, então listar o que a gente já tem em casa. Porque comprar o que a gente já tem ou o que a gente não precisa é gastar um dinheiro que pode ser investido em conhecimento, investido no nosso negócio, investido em produtos que podem alavancar o nosso negócio. Então, gastar, comprar aquilo que você não precisa no momento pode te impedir de ter um negócio mais rentável, porque você talvez tenha menos dinheiro para investir no seu negócio devido a essas compras não assertivas. Então, primeiro liste tudo que você tem em casa, que seja da casa. Depois você faz essa mesma lista para itens pessoais. Roupas, sapatos, livros, adornos, né? Então, liste tudo. Quando a gente lista o que a gente tem, a gente vai ter clareza sobre o que a gente precisa comprar. E agora chegamos nas listas do que precisamos comprar e do que desejamos, queremos comprar, que são coisas diferentes. Precisamos comprar aquilo que vai ter um uso prático agora na nossa vida. Exemplo, se eu faço caminhadas todo dia e eu vejo que o meu tênis está começando a rasgar, eu preciso comprar um tênis, né? Agora, se eu tenho 3 tênis para caminhar e vejo que um tá furando, eu não preciso comprar um tênis. Eu posso querer, mas eu não preciso. Então, são coisas diferentes. Então, primeiro a gente vai listar tudo que a gente precisa comprar para casa, depois pra gente. Feita essa lista, nós vamos pesquisar o preço de cada item. E em seguida, colocar em ordem de prioridade. O que é mais importante comprar primeiro? Feita a lista do que você precisa, faça a lista dos seus desejos e também coloque valores e prioridades. Como que você encaixa essas listas, essas coisas que você precisa comprar, o que você deseja comprar no seu dia a dia? Você vai olhar lá para a sua planilha financeira ou para a sua planilha de cartões e vai entender, no mês de maio, no mês de junho, termina esse parcelamento de R$50. Como eu estou conseguindo pagar bem minhas contas, estou separando um dinheiro para poupar e investir todos os meses, a partir de maio eu vou ter R$50. Então, qual é o primeiro item que eu coloquei na minha lista que eu preciso comprar? Pode ser que esse item custe mais do que R$50. O que você vai fazer?
vai fazer, não. O que você pode fazer é, vamos dizer que esse item custe R$500, você pode dividir em 10 vezes, e aí durante 10 meses você vai pagar esses R$50. Para o seu segundo item da lista do que você precisa, você vai ter que aguardar ter uma folga no seu orçamento. Mas você consegue ir realizando as coisas sem precisar se endividar. Outro ponto importante é a gente fazer uma verificação de gastos. Essa verificação de gastos vai ajudar a gente a entender quais são os nossos gastos variáveis. Foi, inclusive, o nosso primeiro exercício que eu deixei para vocês na nossa aula inaugural, que é, durante 30 dias, anotar todos os gastos que não são fixos. Ao final desses 30 dias, você vai separar por setores: alimentação, vestuário, farmácia, e vai identificar se você está gastando realmente o que você pode em cada setor ou se você precisa fazer economias nesses setores, tá bom? E agora a gente chega nas dívidas. Não são todas as mulheres que têm dívidas, mas algumas podem estar com elas, e por isso eu quis trazer esse tópico. E eu acho muito importante deixar bem claro: nenhuma de vocês é endividada. Vocês podem ter dívidas. O que vocês vocês são competentes, vocês são inteligentes, vocês são mulheres empoderadas, vocês não são endividadas. Então vamos lá. Como que a gente começa a quitar a dívida? Fazendo lista. Falei que elas eram as nossas melhores amigas. Então você precisa listar todas as suas dívidas. Se você só tiver uma dívida, é só colocar só essa. Se você tem várias, você vai listar. Também disponibilizei lá uma planilha para vocês fazerem esse controle. Então, colocar o nome da dívida, o valor do momento que você começou a dever, ou seja, o valor que você deixou de pagar, e quanto está essa dívida hoje, qual é o valor para você quitar essa dívida hoje. Além disso, verificar com a empresa que você está devendo ou a empresa de cobrança qual é a taxa de juros. Feito esse processo para todas as suas dívidas, você vai listar em ordem de prioridade. Ou seja, qual é a dívida que você precisa quitar primeiro. Ou, se não tiver uma prioridade nesse sentido, de preferência aquela que esteja te dando um maior desconto nos juros. Se você achar que os juros estão abusivos, estão muito caros, você pode entrar em contato com o Procon da sua cidade. Ou então você pode fazer esse contato com o Procon através da internet também. Uma coisa importante: não se afobe para quitar as dívidas. Quite sim suas dívidas, mas com calma, com assertividade e de forma que você saiba que você vai conseguir pagar todas as parcelas, caso você precise parcelar essas dívidas, tá? Thalita, como que eu identifico se eu consigo pagar todas as parcelas de uma dívida? Colocando lá na sua planilha. Você coloca como uma conta pessoal, coloca o valor das parcelas e vê como vai ficar, ok? Agora nós chegamos nas formas de pagamento. E eu acho importante trazer isso para que vocês entendam as principais formas de realizar pagamentos e, consequentemente, receber pagamentos para quando a gente entrar lá em gestão financeira de negócios. Bem, dinheiro, né? Dinheiro em espécie, como a gente costuma dizer, é uma das principais formas de pagamento, apesar de estarmos usando cada vez menos devido à chegada do Pix. Porém, eu quis trazer dinheiro porque eu trouxe para vocês algumas matérias lá que fala sobre associações e cooperativas que têm criado o seu próprio dinheiro. Então, se tiver curiosidade, procura lá os vídeos que eu deixei no nosso material didático e se informe, é muito interessante. Bom, depois nós vamos para cartão de débito e crédito. Lembrando que cartão de crédito é uma forma de pagamento, não é uma conta em si. É um meio que a gente usa para pagar diversos produtos, contas ou serviços, tá? Tenha atenção ao parcelamento do cartão de crédito, que tem um juros alto quando você não consegue pagar toda a tarifa, e principalmente evite pagar o mínimo do cartão de crédito, porque o valor que você deixa de pagar
também é acrescido de juros. Como que você descobre que juros é esse? Lá na fatura do seu cartão de crédito, lá no final, tem todas as taxas de juros cobradas pela bandeira do seu cartão. O Pix, que virou o queridinho das formas de pagamento, é uma forma de transferir dinheiro instantaneamente entre contas. E uma modalidade que algumas pessoas não conhecem é que já existem instituições oferecendo o Pix parcelado, em que você transfere automaticamente uma quantia de valor para outra pessoa, porém você paga para a instituição financeira da qual você fez a transferência de forma parcelada. É claro que entra juros e vai depender de instituição para instituição. Hoje em dia, além da carteira comum que a gente usa, existe a carteira digital. E o que é a carteira digital? É uma carteira que precisa de um dispositivo eletrônico, pode ser um celular, pode ser um tablet, pode ser um computador, onde você armazena cartões digitais. E aí você consegue efetuar compras. Também deixei no nosso material um link para quem quiser saber mais. Vistas as formas de pagamento e recebimento de dinheiro, eu trouxe para vocês 3 siglas básicas da nossa economia, siglas que a gente precisa entender, que são elas: IPCA, Selic e o CDI. Bem, o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ele é o índice que mede a inflação no nosso país. De forma simples, o que é a inflação? Ela é o aumento dos preços ao longo do tempo. E é muito importante a gente saber quanto é a inflação, quanto foi a inflação do ano anterior, para que a gente consiga atualizar as nossas reservas financeiras, que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Quer dizer, a gente já aprendeu, a gente está revisando, né? E também é importante porque pode ser uma das formas de você atualizar o preço do seu produto ou serviço de um ano para outro. Outra coisa muito importante em relação à inflação, que é ela que faz com que alguns recebimentos, entre aspas, fixos ou que possuem poucas atualizações monetárias, fiquem defasados. Acho que vocês já devem ter ouvido assim: quando eu me aposentei, a minha aposentadoria dava para os meus gastos. Só que 5, 10, 15 anos depois, essa aposentadoria não cobre mais os custos. Por quê? Porque muitas vezes os valores, o custo das coisas aumenta muito mais do que a correção dada à aposentadoria. A Selic é a taxa de juros da economia brasileira. Ela influencia outras taxas e é muito utilizada pelo governo para conter a inflação. A Selic, vocês vão ver, quando vocês começarem a investir, que existem também muitos investimentos que são atrelados, conectados à taxa Selic. E eu quis trazer para vocês porque é uma taxa que ela é muito falada, então é importante que vocês conheçam essa taxa que a gente ouve o tempo todo. Por fim, o CDI, que significa Certificado de Depósito Interbancário, é uma taxa que ela é utilizada muito em investimentos. E eu quis trazer porque há investimentos básicos que são atrelados ao CDI, que rendem, por exemplo, 100% do CDI, 110% do CDI, que vocês podem utilizar para realizar investimentos para sua reserva de emergência, para sua reserva de tranquilidade, para você se programar para uma viagem, para você comprar um equipamento para sua empresa. Então, é muito importante a gente saber que existe essa taxa que é o CDI. E o que é o CDI? Existe uma determinação do Banco Central que as instituições financeiras não podem terminar o horário financeiro no negativo. Só que essas instituições não têm o controle de quanto os seus clientes vão retirar de dinheiro no dia a dia. Logo, um pouquinho antes do término do horário financeiro, um banco entra em contato com outro e eles emprestam dinheiro entre si. A taxa desse empréstimo de dinheiro entre eles foi dado o nome de taxa CDI, e essa taxa ela é utilizada também em investimentos. É importante ressaltar que
A taxa CDI, ela é muito próxima à taxa Selic. Ela costuma ficar 0,1 percentual abaixo da taxa Selic. Eu deixei lá no nosso material também o link para vocês verificarem quanto está a taxa Selic e também para descobrir quanto que está o CDI. Mas, de qualquer forma, se tiverem essa dúvida, podem também colocar no Google que vocês vão encontrar. Chegou o momento da gente falar das reservas financeiras. Reserva financeira é um valor que você tenha poupado, investido ou guardado para um objetivo. Qual é a diferença entre dinheiro guardado, poupado e investido? Dinheiro guardado é aquele que você tem em casa, ou seja, em qualquer lugar que não esteja rendendo nenhum juros para você. O dinheiro poupado é aquele que está lá na poupança, que já vai ter uma rentabilidade. O dinheiro investido é aquele que você está investindo em algum lugar que renda mais do que a poupança. Lembrando que essa diferenciação é uma diferenciação minha que eu trouxe para vocês para estimulá-las a colocar o seu dinheiro em investimentos que tragam retornos melhores para vocês. É claro que com conhecimento e pesquisando sobre o investimento antes, mas é importante saberem que vocês não precisam só guardar o dinheiro em casa, vocês podem poupar na poupança ou podem investir em investimentos de renda fixa que têm segurança, alguns deles com garantia de um fundo garantidor de crédito, ou seja, um fundo que caso a instituição financeira venha a falir, ele devolve a você todo o seu valor investido mais o que rendeu. Duas reservas financeiras muito importantes que eu quis trazer para vocês foi, primeiro, a reserva de emergência. Como o próprio nome diz, já é uma reserva para imprevistos. Como você chega ao valor dessa reserva? Você vai verificar nos últimos 12 meses qual foi o maior valor que você precisou usar de forma inesperada. Ao chegar nesse valor, vamos dizer que você tenha precisado gastar R$200 com um reparo na sua casa, tá? Chegando nesse valor de R$200, você vai multiplicar por 2 ou 3 vezes o valor que você utilizou e chegar na sua reserva de emergência. Então, teoricamente, esse valor poderia ser entre R$400 e R$600. Por quê? Como você já teve uma emergência de R$200, o ideal é que você tenha um valor acima disso. Então, você, com essa reserva de R$600 ou R$400, você vai estar preparada para um imprevisto um pouco maior, mas também não estará fazendo uma reserva muito grande que pode te impedir de fazer outras reservas para outros objetivos ou investimentos. Lembrando que esse dinheiro é para emergências. E a outra reserva é a reserva de custos de vida ou de tranquilidade, tá? Bem, se você trabalha em regime CLT, ou seja, se você tem uma carteira assinada, é bom você verificar primeiro quanto que tem no seu fundo de garantia, se o valor que você tem lá cobre quantos meses das suas contas básicas ou do seu custo de vida, de tudo que você gasta no mês. Thalita, como que eu chego nesse valor de quanto eu gasto por mês? Lá na planilha que a gente já fez, tá bom? Então, você verifica isso. Depois, você precisa ver quantos meses é necessário para você se recolocar no mercado de trabalho. Então, vamos dizer que você seja professora, você ligou lá para o seu sindicato e perguntou quanto tempo está levando uma professora para se recolocar no mercado de trabalho aqui na região. E aí, vamos dizer que o seu sindicato tenha respondido, olha, de 3 a 4 meses. Então, o ideal é que você tenha uma reserva de 5 a 6 meses, porque você vai ter ainda uma certa tranquilidade para além desse tempo. Mas nada te impede de fazer uma reserva de 1 ano dos seus custos, que aí é só você multiplicar os seus custos mensais pelo número de meses que você quer ter essa reserva. Não fique preocupada com o valor, né, que vai dar nesse cálculo. O importante é você começar a fazer a reserva. Não importa que seja com R$1, 5, 10, 50, 100, comece. Já para quem empreende, você pode observar quais são os meses
que você tem uma entrada menor ou que os seus clientes compram menos. Você pode também incluir um mês para você tirar férias, ou seja, seria um mês dos seus custos de vida cobertos. E aí é só você multiplicar pelo número de meses. Ah, Thalita, o meu negócio é muito sazonal. Durante 6 meses eu vendo muito, durante 6 meses eu não vendo quase nada. Então, você tem que ter uma reserva aí de pelo menos de 6 a 7 meses para cobrir os seus custos pessoais. E a gente finaliza o nosso primeiro assunto do curso falando sobre contas bancárias, corretoras de investimento e cooperativas de crédito. Bem, as contas bancárias você encontra hoje tanto nos bancos como nas cooperativas de crédito, assim como nas corretoras de investimento. A grande diferença entre elas é os bancos, né, os bancos tradicionais, vamos chamar os grandes bancos, e as cooperativas de crédito, você consegue agências físicas, né? Você vai encontrar essas agências físicas. As corretoras de investimento, com o passar do tempo, foram se tornando cada vez mais digitais. Então, hoje você tem poucos locais físicos que você possa ir tirar suas dúvidas. E dentro dos bancos, você tem os bancos que são puramente digitais, que são bancos que foram lançados há menos de 10 anos. Esses bancos digitais, eles não possuem agências físicas. Então, tudo que você vai resolver é pela internet ou pelo telefone. Qual a vantagem dos bancos digitais em relação aos outros bancos? É a ausência de taxa ou a cobrança de taxas muito baixas comparadas aos grandes bancos. As corretoras de valores, essas corretoras para investimentos, estão cada vez mais também cobrando menos taxas, se igualando aos bancos digitais. As cooperativas de crédito, elas já não são bancos. A gente viu, né, quando a gente estudou associativismo e cooperativismo, vamos ter o vídeo daqui a pouquinho de resumo, que a cooperativa de crédito, todo o cooperado, ele faz parte da instituição. Então, se houver distribuição do lucro da cooperativa, que na verdade, do superávit da cooperativa, né, os cooperados podem receber parte, se assim for decidido na Assembleia. Mas está tudo lá descrito no nosso material, se vocês precisarem de mais observações. Agora, a gente vai para o tópico do MEI, microempreendedor individual, que foi o nosso segundo tópico do curso. Agora que a gente já tem a clareza das nossas contas pessoais, já entendemos muitas coisas financeiras, a gente vai começar a olhar para o negócio, para o empreendimento. E é muito importante a gente lembrar que um negócio precisa ser legalizado. Precisa por quê? Porque vai trazer oportunidades para você de parcerias comerciais. Você poder vender o seu produto, vender o seu serviço para outras empresas. E isso possibilita você crescer. Para além disso, você também terá direitos. Então, o perfil contábil de microempreendedor individual foi criado pelo governo brasileiro para ajudar os microempreendedores a poderem fazer negócios com empresas, porque eles passam a ter um CNPJ, mas também a permitir que esses empreendedores tivessem acesso a direitos. E é isso que a gente vai ver agora. Para ser MEI, microempreendedor individual, você precisa se enquadrar numa série de regras. Vamos trazer aqui as principais. Primeiramente, o faturamento do MEI não pode ser superior a R$ 81.000 anuais. Ou, se você quiser entender proporcionalmente ao mês quanto que seria isso, é pegar esses R$ 81.000, dividir por 12, que vai dar R$ 6.750. Porém, eu lembro que não tem problema se você superar 6.750 em um mês de faturamento, tá? Lembrando que não é lucro, é faturamento, é tudo que entra na sua empresa devido à venda de produtos e serviços.
Então, voltando, não tem problema se você superar esse valor em um mês, mas você não pode ultrapassar o teto de 81 mil em um ano. Caso isso aconteça, é necessário que você procure uma contadora para se adequar ao melhor perfil contábil para sua nova empresa e ver qual tipo de empresa você vai fazer a migração do seu CNPJ. Se for uma dúvida sua, poxa, Thalita, eu abri a minha empresa há 6 meses. Como que eu faço para saber qual é o meu limite? Abri há 3 meses, 9 meses. Então, exemplo, se você abriu a sua empresa há 9 meses, você vai pegar 9 vezes 6.750, que é o limite que eu falei para vocês mensal, né? Proporcional. Esse valor, fazendo essa conta, você vai chegar ao valor de R$ 60.750. Então, quem abriu o MEI, né, há 9 meses, o teto será de 60.750. Outro ponto importante, o MEI também possui um teto para compras em seu CNPJ, compras de insumos, de equipamentos, que é 60% do teto do faturamento anual. Então, fique atenta. O que o MEI não pode? Você não pode ser titular, sócia ou administradora de outra empresa. Você não pode ser sócia de sociedade empresarial de natureza contratual ou administradora de sociedade empresária. Você não pode ser sócia ou administradora em sociedade simples. Exemplo de sociedade simples, associação e cooperativa. Então, dentro de uma associação ou de uma cooperativa, você não pode ser o administrador dessa associação ou cooperativa, senão você não pode ter o MEI, tá? Funcionários, você não pode ter mais de uma funcionária ou funcionário. Então, o limite de funcionários para o MEI é apenas um, ok? E essa funcionária ou esse funcionário só pode receber o limite do teto salarial de acordo com a função que exerce, né, o piso salarial ou um salário mínimo. Não é toda atividade efetuada que pode ser enquadrada como MEI. Existe um site lá no portal do empreendedor em que você vai entender e descobrir quais atividades podem ser enquadradas no MEI. Essa informação também está toda lá no nosso material. É importante registrar que o MEI pode ter até 15 ocupações secundárias. Então, você vai ter uma ocupação principal e você pode também registrar 15 ocupações secundárias. Na aula que a gente teve com a professora Gilmara, ela gravou um passo a passo de como criar um MEI, de como abrir nota fiscal, tá tudo lá. Esse vídeo aqui é um resumo para vocês tirarem dúvidas rápidas, tá? Esse passo a passo, qualquer passo a passo, vocês vão encontrar nas nossas aulas e no material didático, tá bom? Então, como criar um MEI? Primeiro, você vai lá no site www.gov.br, o site de informações do governo brasileiro, tá? Você precisa primeiro fazer um cadastro, você tem que ter o seu cadastro no site do governo. E para abrir o MEI, você precisa ser categoria prata ou ouro. Porque você vai ver lá que existem 3 tipos de categoria para quem faz o seu cadastro. Não adianta você ser categoria bronze, porque você não vai conseguir abrir o MEI. Para ser prata ou ouro, você vai precisar fazer mais algumas confirmações de segurança, tá bom? Bem, feito isso, você vai no portal do empreendedor, que eu falei para vocês durante as aulas, que tudo que vocês quiserem fazer em relação ao microempreendedor individual de vocês, né, em relação ao negócio de vocês, é só vocês irem no portal do empreendedor, tá bom? Lá terão todas as informações. Entrando no portal do empreendedor, você vai em Quero Ser MEI, em seguida formalize-se e aí você entra no seu cadastro. Vai preencher os dados. E uma coisa importante, o nome da sua empresa MEI é o seu nome acrescentado do CPF.
não é mais possível ter um nome fantasia para o MEI. Então, vai ser o seu nome mais o CPF, tá bom? Quando você estiver fazendo o MEI, vai perguntar lá qual é o seu capital social. Não existe um valor de capital social obrigatório para quem é MEI, mas você precisa colocar algum valor. Para quem está iniciando o negócio, você pode pensar em termos de quantos equipamentos você tem para o seu negócio. Então, se eu sou confeiteira e eu tenho 2 batedeiras no meu negócio, eu tenho um liquidificador, um mixer, tantas formas, eu posso somar mais ou menos quanto que eu investi em equipamentos para esse negócio e eu posso colocar lá como meu valor social. Lembrando que o capital social ele pode ser alterado a qualquer momento. Então, coloquei um capital social de R$1.000. Vai ter que ser assim sempre? Não. Passou 1 ano, passou 2 anos, você percebeu que o capital da sua empresa, o capital social da sua empresa aumentou, é só ir lá editar. E onde que nós vamos? Portal do Empreendedor. Assim que você finaliza o seu cadastro no MEI, né, que você abre o MEI, você vai ter lá o seu CNPJ e você pode imprimir o seu certificado de condição de microempreendedor individual. Tô lendo aqui o nome do meu. Então, você consegue imprimir esse certificado, tá bom? Logo depois que você abre. Agora, a gente precisa falar das obrigações do MEI. Já falamos que não pode exceder os R$81.000, né, de faturamento anual. O MEI tem a obrigação de efetuar o pagamento do DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Abrindo a empresa no mês, a partir do mês seguinte já vai vir a cobrança do DAS, que inclusive lá no portal do empreendedor você consegue fazer o débito automático da sua conta, tá bom? Bem, vamos a outras obrigações do MEI. Emitir nota fiscal para a pessoa jurídica e, caso a pessoa física solicite, você também precisa emitir nota fiscal. Ter um livro caixa, obrigatório você ter um livro de acompanhamento das entradas e saídas. Realizar a declaração anual através do portal do empreendedor até 31 de maio. Então, até 31 de maio, você tem que declarar tudo que você recebeu através do seu CNPJ MEI, tá bom? A emissão da nota fiscal, você também vai no portal do empreendedor, já sou MEI, nota fiscal. Lá você vai escolher se é nota fiscal de produto ou de serviço. É só clicar e preencher os dados da nota. Como eu falei, ficou com dúvida, é só ir lá na nossa aula que a professora Gilmara deu o passo a passo. O livro caixa, mais detalhes sobre ele, vamos? Ele pode ser feito tanto numa planilha, desde que você tenha um controle diário do que entra e do que sai, e pode ser feito também, se você preferir, num caderno, né? Num livro mesmo dedicado para este objetivo. Lembrando que é importante manter esse registro por 5 anos, caso a Receita Federal solicite algum esclarecimento. Ela pode, até 5 anos depois, solicitar para ver o seu livro caixa. Então, é importante manter esse registro. A declaração anual do MEI, você também vai no portal do empreendedor, lá você consegue preencher, tá? Que é passar a soma dos seus recebimentos de cada mês para o documento que tem lá no portal do empreendedor. Agora vamos falar dos benefícios do MEI. A gente já falou talvez do principal deles, que é você poder realizar negócios com outras empresas, né? Emitir nota fiscal e assim fechar negócios com outras empresas. Mas a simplificação que o MEI trouxe para o empreendedor foi muito importante, porque você não precisa se preocupar com impostos separados que você tem que pagar. Ao pagar o DAS, você já está pagando os impostos que você precisa pagar para o governo. Então, simplifica a sua vida contábil. Você tem acesso ao benefício do INSS para alguns casos, como aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão. Para tal, é importante que você esteja em dia com os seus pagamentos.
Então, não deixe de pagar o seu DAS corretamente para caso você precise de algum benefício, você consiga acessar. E o que acontece quando você supera os 81 mil de faturamento ou a sua atividade não se enquadra nas atividades MEI? Eu trouxe para vocês 2 tipos de perfis de empresa que podem se adequar à sua necessidade. Mas já deixo claro que para esses 2 perfis, que é o empresário individual EI e a sociedade unipessoal limitada SLU, você precisa de uma contadora para abrir esses perfis de empresa, tá? Vamos falar um pouquinho deles. Então, o empresário individual é uma pessoa física que exerce profissionalmente uma atividade econômica de produção ou circulação de produtos ou então de serviço. Não tem sócios, tá? E pode ter um faturamento superior a 81 mil e a atividade não está enquadrada no MEI. O perfil EI, empresário individual, não tem um limite de faturamento. O que vai acontecer é que, de acordo com o faturamento, ele vai ser enquadrado em um tipo de tributação, uma forma de tributar diferente, mas como eu falei, isso vai ser a contadora que vai verificar com vocês, porque já nesse perfil é necessário ter uma contadora. Já a SLU, que é a Sociedade Unipessoal Limitada, é um perfil de empresa que foi criado com o intuito de proteger o patrimônio da empresária, do empresário, né? Porque nesse perfil de empresa, o patrimônio pessoa física não se mistura com o patrimônio pessoa jurídica, ou seja, com o patrimônio da empresa. SLU é permitido que você tenha outro CNPJ, então você pode ter outro negócio. E assim como o empresário individual, não há limite de faturamento.